Tem dias em que até a oração parece difícil. O coração tenta se levantar, mas o peso da alma afunda tudo de novo. Você tenta ser forte por fora, mas por dentro está se desfazendo em silêncio. É como se as palavras não alcançassem mais o céu, como se Deus estivesse longe. Mas hoje, Ele quer que você saiba. Ele está mais perto do que nunca. Mesmo que ninguém entenda o que você está passando, Deus entende. E Ele não está esperando uma oração bonita, nem um discurso religioso. Ele quer a sua verdade. Ele quer a sua voz, aquela que sai entre lágrimas, aquela que só diz: socorro, Senhor. Se for só isso que você conseguir dizer hoje, ainda assim, Ele vai ouvir. Vamos ler agora o Salmo 143 na oração de hoje. Começamos com os versículos 1 e 2, que dizem: Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Senhor, essa oração é feita com a alma cansada e os joelhos trêmulos. Não temos outro lugar para onde correr, só o teu nome nos resta. Por isso, ouvindo a tua palavra, nós também dizemos: Ouve, Senhor. Escuta o que nem conseguimos falar, porque só o Senhor entende o que o coração esconde. Inclina teus ouvidos para nós, Pai, porque estamos clamando de verdade. Não pedimos que olhes para nossos méritos, porque não temos nenhum. Pedimos que olhes para a tua fidelidade, que é maior do que todas as nossas quedas. Responde, Senhor, não pelo que somos, mas por quem Tu és. Tu és justo, Tu és misericordioso, Tu és bom. E por isso temos esperança, mesmo quando não temos mais forças. Somos como servos que não merecem nada, mas que ainda assim batem na porta do Rei. Sabemos que ninguém é justo diante de Ti. Nenhum ser humano pode se comparar à Tua santidade. Mas também sabemos que o Senhor se inclina para ouvir os que se quebrantam. Tu não rejeitas o clamor sincero, mesmo quando ele vem de um coração ferido. Então nos achegamos, confiando na Tua graça, e não na nossa condição. Pai, o nosso passado nos acusa, a nossa consciência grita, mas mesmo assim, nós levantamos os olhos para Ti, porque só em Ti há perdão, só em Ti há alívio. Não nos leves a julgamento, Senhor. Não peses sobre nós os nossos erros. Tem misericórdia de nós, como sempre tiveste com os que Te buscam. Sabemos que somos falhos, que não temos como nos justificar diante do Teu olhar. Mas também sabemos que Teu amor cobre uma multidão de pecados. E é por esse amor que estamos aqui hoje. De joelhos, mas confiando. Feridos, mas orando. Caídos, mas ainda Te buscando. Não queremos fingir força. Não queremos usar máscaras diante de Ti. Queremos apenas abrir o coração e dizer: estamos cansados, mas ainda confiamos em Ti. Queremos dizer que mesmo sem entender tudo, acreditamos na Tua fidelidade. Que, mesmo sem saber como orar direito, ainda cremos que o Senhor nos escuta. E que mesmo sem merecer, ainda desejamos a Tua presença mais do que tudo. Por isso, Senhor, nos faz lembrar que a Tua misericórdia é nova a cada manhã. Que o Teu perdão não tem limites. Que a Tua compaixão não depende do nosso desempenho. Nos lembra que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando a nossa fé falha. E que a Tua justiça não é punitiva, mas restauradora para os que Te amam. Que essa oração nos purifique por dentro. Que ela nos leve para perto do Teu coração. Que ela nos ajude a levantar a cabeça e acreditar de novo. Não por orgulho, mas por graça. Não por merecimento, mas por promessa. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque estamos falando com sinceridade. Dá ouvidos às nossas súplicas, porque elas vêm de um coração quebrado. Responde-nos, porque a Tua fidelidade é maior do que a nossa culpa. Não nos julgues como o mundo faz. Nos abraça com a Tua justiça cheia de amor. Sabemos que muitos não entenderiam o nosso clamor, mas sabemos que Tu entendes. Sabemos que a nossa história não é bonita, mas sabemos que o Senhor pode reescrevê-la.
Por isso não desistimos de falar contigo. Tem misericórdia, Senhor. Traz de volta a esperança que se perdeu. Traz de volta a confiança que foi roubada. Traz de volta a certeza de que ainda somos teus, mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. E que essa oração seja só o começo de uma restauração interior, o começo de uma reconciliação contigo, o começo de um novo fôlego, porque só tu és capaz de nos levantar, até quando a alma quer cair. Se essa oração está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está orando. Esse gesto é mais do que interação, é um clamor público de fé. Estamos orando por você, nome por nome, cidade por cidade. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Vamos caminhar juntos, dia após dia, na presença de Deus. Senhor, como dizem os versículos 3 e 4, pois o inimigo me perseguiu, esmagou-me até o chão, forçou-me a viver nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico dentro de mim. Esse é o retrato de muitos que estão orando agora, perseguidos por pensamentos, esmagados por culpas, vivendo em escuridão, mesmo rodeados de luz. Há uma angústia que ninguém vê, um cansaço que não aparece no rosto, um aperto no peito que ninguém entende. Mas o Senhor vê tudo isso com clareza, e é por isso que hoje clamamos: entra nas sombras e nos tira de lá. Quantas vezes o inimigo nos empurrou para o chão, e a alma se viu afundada em culpas, vozes e medos. Quantas vezes disfarçamos bem por fora, mas por dentro estávamos caindo aos pedaços. Só o teu amor, Senhor, consegue nos levantar de novo. Estamos aqui, mas cansados. Ainda oramos, mas com o coração abatido. Ainda cremos, mas a fé precisa de ajuda. Ainda caminhamos, mas tropeçando em lembranças. E ainda assim, Senhor, é a Ti que recorremos. Tu conheces o que está nos paralisando, sabe o peso que cada um está levando. Vê as noites mal dormidas, os soluços abafados. E hoje, mesmo que a oração venha fraca, o Senhor ouve, porque vê o coração por trás da voz. Não estamos apenas cansados, estamos esgotados por dentro. Não queremos fugir mais. Queremos Te encontrar nas trevas e sermos libertos. Não pedimos explicações, só a Tua presença. Tu és o Deus que visita vales, o que se aproxima quando todos se afastam, o que ilumina mesmo quando a alma se fecha. Hoje, Senhor, visita quem já não tem mais forças nem para pedir, porque o Senhor é bom até com quem só consegue gemer. A escuridão pode estar por fora, mas se a Tua luz vier por dentro, tudo muda. Toca agora na mente cansada, no coração que só conhece peso, no corpo que já não tem mais vigor. Seja a força para quem se sente esmagado, seja o abrigo para quem se sente caçado, seja o consolo para quem já não acredita mais. Faz da fraqueza um altar onde o Teu poder habita. Faz da dor uma ponte para a Tua graça. Quantas vezes a nossa alma foi empurrada para os cantos, como se não tivesse mais valor. Mas hoje o Senhor nos lembra, não somos invisíveis nem esquecidos. Somos alvos do Teu amor, mesmo quebrados. Talvez não vejamos saída, mas podemos ver o Senhor, e isso basta. Se a luz não vem de fora, faz nascer uma nova manhã dentro de nós. Hoje não Te pedimos grandes milagres, mas clamamos por alívio na alma, pelo descanso que só o Senhor pode dar, pela certeza de que ainda estamos no Teu cuidado, mesmo quando tudo diz o contrário. Recebe, Senhor, os nomes que estão sendo escritos aqui, cada cidade, cada história, cada oração silenciosa. Toma em Tuas mãos cada fardo pisado. Tu és o Deus que nos encontra na hora mais escura. E nenhum clamor verdadeiro passa despercebido diante de Ti. Continua nos conduzindo, Senhor, mesmo quando os olhos só veem sombras, mesmo quando o espírito está abalado. O Senhor ainda é o mesmo Deus, fiel, presente, socorro bem presente. Na angústia, e é em Ti que descansamos agora, mesmo sem entender tudo. Se essa oração está falando com você, escreva agora seu nome e a cidade de onde está orando.
Esse pequeno gesto é um ato público de fé. Aqui, oramos juntos, nome por nome, cidade por cidade. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Agora no canal. Vamos continuar buscando a Deus, um dia de cada vez. Senhor, como dizem os versículos 5 e 6, lembro-me dos dias de outrora. Considero todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Estendo para ti as mãos. A minha alma tem sede de ti como terra seca. Essa é a oração de quem te conheceu um dia, mas sente que hoje está longe. Quantas vezes a tua presença foi real? Quantas orações respondidas, livramentos inesperados? Quantas manhãs em que a alma acordava leve, cheia de paz, mas agora só resta a lembrança e uma saudade do que vivemos contigo. Hoje não oramos só com palavras, oramos com memórias, com saudade de quando o coração se derramava com facilidade, de quando a fé era viva e o fogo não apagava. Queremos voltar, Senhor, mesmo sem saber como. A terra do coração está seca, mas ainda sabemos o caminho, e ele leva até o Senhor. Por isso, mesmo sem forças, estendemos nossas mãos. Não por emoção, mas por necessidade. Não queremos mais viver de lembranças. Queremos novos encontros contigo, novos dias em tua presença, novas palavras que nos façam chorar de novo, não de tristeza, mas de reverência e amor. Hoje somos como terra rachada. A alma parece um deserto, mas até o deserto floresce quando a chuva cai. E é essa chuva que pedimos, a tua água viva. Senhor, lembra-nos do teu poder, dos dias em que choramos de gratidão, em que cantávamos sem precisar de música, em que te sentíamos em cada detalhe. Queremos tudo isso de volta. Não deixes que a saudade se transforme em frieza. Não deixes que a lembrança se torne condenação. Queremos esperança, Senhor, não só do que foi, mas do que ainda pode ser vivido contigo. A alma cansada não quer distração, quer presença, quer resposta, quer só um toque teu para se reerguer. E hoje, Senhor, mesmo que em silêncio, o coração te chama. A memória é uma semente, e onde há semente, pode haver vida. Faz brotar em nós, mais uma vez, o temor, o fogo e a fé que um dia nos sustentaram. Não nos deixes morrer por dentro. O mundo tenta preencher essa sede, mas só tua presença sacia. Por isso, Senhor, não deixes que essa oração acabe sem resposta. Mesmo que seja com teu silêncio, que seja o silêncio da tua paz. Estendemos as mãos como Davi, como quem clama no meio do deserto, como quem acredita que ainda pode viver algo novo contigo, como quem sabe que não há outro lugar para ir. Só tu tens palavras de vida eterna. A sede é tua obra em nós, porque só quem já te experimentou sente falta. E hoje confessamos, temos sede de novo, sede de ti e só de ti. Não deixes que essa oração termine como começou. Faz dela um ponto de virada, um dia marcante na vida de quem está orando agora. Levanta a alma seca e começa em nós um novo tempo contigo, Senhor. Se essa oração está falando com você, comente aqui abaixo. Senhor, fala comigo pela manhã. Esse é o nosso clamor juntos, ouvir a voz de Deus no tempo certo. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal. Estamos orando por você, nome por nome, cidade por cidade. Senhor, como dizem os versículos 7 e 8, apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Esse é o clamor de quem já tentou tudo e chegou ao limite. O clamor de quem não quer respostas humanas, mas precisa de uma intervenção divina, urgente, porque o espírito já está sem forças. É assim que muitos estão orando agora. Apressa-te, Senhor. Só diz isso quem não tem mais tempo, quem não suporta mais o silêncio, quem está desfalecendo por dentro e precisa ouvir. Eu estou contigo, não temas.
Não escondas de mim o teu rosto. Esse é o medo mais profundo do justo. Ficar sem a tua presença, mesmo que tenha tudo o mais. Preferimos o deserto contigo do que palácios sem ti. Não suportamos te perder, Senhor. Davi sabia, se o Senhor se calasse, ele afundaria. Por isso clamou pela tua voz logo pela manhã, porque é a tua voz que reorganiza o caos. É ela que nos lembra quem somos e que ainda vale a pena continuar. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Não queremos conselhos frios nem frases prontas. Queremos teu amor falando com a nossa alma, tua misericórdia acalmando nosso coração, tua palavra sendo farol no meio da tempestade, pela manhã, quando o dia ainda está começando, quando o medo costuma chegar primeiro que a fé. É nesse momento que precisamos do teu amor. Antes de tudo, que a tua voz nos desperte. Pois em ti confio. Mesmo sem entender, confiamos. Mesmo chorando, esperamos. Mesmo caindo, nos levantamos, porque confiamos. Essa é a fé que sobrevive às noites mais escuras. Mostra-me o caminho que devo seguir. Quantas vezes oramos assim, perdidos, cansados, confusos? Pedimos sinais, procuramos direções, mas só o Senhor pode mostrar o caminho certo, aquele que não desvia nem destrói. Pois a ti elevo a minha alma. Não é só a mente que clama, é a alma inteira. É o que somos por dentro se derramando diante de ti. É a sede de quem sabe que não há vida fora da tua presença. Nos rendemos, Senhor. Essa oração é de quem não quer andar no automático, de quem precisa ser guiado por ti em cada passo, de quem não confia na própria força nem em atalhos. Queremos a tua estrada, mesmo que estreita, mesmo que doa. Se for contigo, seguimos. Tu és o Deus que responde. Mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando tudo desaba ao nosso redor, tu estás ouvindo e não te esqueces de nós. Essa certeza nos sustenta. Então fala, Senhor. Mostra-nos o caminho. Faz-nos ouvir teu amor ainda hoje, antes que o medo fale mais alto, antes que o desânimo vença a esperança. Queremos ouvir tua voz. Queremos sentir tua presença real, como um abraço. Queremos acordar amanhã sabendo que o Senhor está conosco. Não por merecimento, mas por graça, por amor. Responde, Senhor. Senhor, hoje intercedemos por todos que estão à beira do colapso. Pessoas que acordam já com o coração pesado, que não têm ânimo nem para orar, mas ainda assim apertaram o play. Que talvez nem saibam como dizer, mas o grito da alma chegou até aqui. Por elas nós oramos agora, como intercessores em silêncio. Intercedemos por quem já perdeu a esperança, por quem acha que é tarde demais, que não tem mais volta. Pessoas que erraram, que se afastaram, que se esqueceram de ti, mas que hoje, com um fio de fé, voltaram para te escutar. Não rejeita, Senhor. Abraça quem voltou. Oramos pelas mães que estão lutando sozinhas, que choram escondidas depois que todos dormem. Mulheres de fé que não têm mais forças, mas continuam, porque sabem que alguém precisa delas. Daí, descanso, Senhor, dá respostas, dá refrigério. Oramos pelos homens que se sentem fracassados, que sustentam a casa, mas não sabem como sustentar a própria alma, que carregam o peso de tudo e de todos, mas se esqueceram de como pedir ajuda. Hoje, pedimos por eles. Toca, cura, levanta. Oramos pelos idosos que se sentem esquecidos, por quem sente que o tempo passou e levou tudo. Mas o Senhor nunca os esqueceu. Ainda há promessas, ainda há presença, ainda há glória para quem confia até o fim. Senhor, intercedemos pelos que perderam alguém querido. A dor do luto é invisível, mas dilacera por dentro. Tu és o Deus que chora com os que choram, que entende o silêncio de quem não consegue mais louvar. Fala com eles, sussurra consolo eterno. Oramos por quem está doente no corpo ou na alma, por quem tem exames marcados, tratamentos difíceis, por quem lida com ansiedade, depressão,
insônia, pânico. Tu és o Deus da cura e da calma. Entra no quarto, senta ao lado, restaura. Intercedemos pelos jovens que se perderam no caminho, que se afastaram de ti, mas ainda se lembram da tua voz. Não deixa o mundo gritar mais alto que teu amor. Traz de volta, quebra correntes, restaura o que parecia perdido. Senhor, oramos por quem está desempregado, que acorda com o coração apertado e dorme sem saber o amanhã, que sente vergonha, medo, insegurança, mas não perdeu a fé, só está cansado. Abre portas, Senhor. Abre o céu. Intercedemos por famílias quebradas, por casamentos em ruínas, por pais e filhos distantes. Tu és o Deus que reconcilia o impossível. Visita lares agora com teu espírito. Leva perdão, quebrantamento, cura. Oramos por quem te serve, mas está desanimado. Pastores cansados, líderes sobrecarregados, obreiros esquecidos. Homens e mulheres que amam tua obra, mas precisam ser cuidados também. Renova-os, Pai. Lembra-lhes que não estão sozinhos. Oramos pelos que vivem perseguição, violência, abandono. Pessoas em guerra, na miséria ou sob opressão espiritual. Alcança o inalcançável, toca o intocável. Mostra que o Senhor ainda reina, mesmo no caos, e que nada escapa dos teus olhos. Oramos pelos que pecaram e se sentem indignos. A vergonha é pesada, mas tua misericórdia é maior. Não deixes que desistam de ti por causa de um erro. Levanta com graça, não com culpa. Ensina-os a recomeçar com humildade e fé. Oramos pelos intercessores que sustentam em secreto, que oram por todos, mas quase nunca são lembrados. Tu vês o joelho dobrado, a lágrima escondida. Recompensa-os com a tua presença, com a alegria de saber que o Senhor responde. Por fim, Senhor, oramos uns pelos outros. Cada comentário, cada nome, cada cidade. Tu conheces cada história aqui. Toma nas mãos quem chegou até esse ponto da oração. E responde, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, ainda estamos aqui. Depois de tantos clamores, ainda há silêncio dentro de nós. Mas sabemos que o Senhor escuta até o que não dizemos. Por isso, mesmo que não tenhamos as palavras certas, ouve o nosso coração. Lembra de cada verso, de cada promessa do Salmo 143. Tu és justo, fiel, bom e misericordioso. Tu conheces o nosso caminho, mesmo quando está escuro. E quando não vemos mais saída, tu és a luz. Nos guia, nos ensina, nos sustenta. Ouve o nosso pedido, Senhor. Preserva a minha vida, porque às vezes o fardo é tão pesado que a alma se sente cansada de continuar. Mas a vida em ti, a força em ti. Renova-nos, não só por nós, mas por amor ao teu nome. Toca nas feridas mais profundas agora, Senhor, nas dores escondidas que só o teu Espírito conhece. Visita cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Seja quarto, hospital, cela, ônibus, escritório ou rua. E transforma esse lugar em altar. Livra-nos do mal, não só do mal externo, mas do desânimo, da incredulidade, da frieza espiritual. Guarda nossa alma dos pensamentos sombrios, das mentiras do inimigo, do peso da culpa. Cobre-nos com teu amor. Se te pedimos algo hoje, que seja isso. Não nos deixes cair em tentação. Não permitas que o medo nos domine. Não deixes que o desespero vença a esperança. Guarda nosso coração dentro do teu. Fortalece os fracos. Agora, Senhor, renova a fé dos que estavam por um fio. Traz descanso para quem vive em alerta e paz para quem só conheceu turbulência. Faz cessar a tempestade dentro de nós. Levanta, cura, desperta, guia. Abençoa quem está orando com sinceridade, mesmo quem não sabe orar, mas chegou até aqui. Tu vês além das palavras. Tu respondes antes mesmo do clamor sair da boca. Teu é o reino, o poder e a glória. Tua é a resposta, o tempo certo, a saída perfeita. Mesmo quando não entendemos,
Escolhemos confiar. Mesmo sem ver, decidimos descansar. Porque Tu és Deus, e isso nos basta. Por tudo isso, Te adoramos. Por tudo que ouvimos, sentimos e entregamos. Recebe nossa gratidão mais profunda, Senhor. Essa oração não termina aqui. Ela continua em cada passo que daremos contigo. Se você chegou até aqui, é porque sua alma também sentiu. Essa oração não foi apenas palavras. Foi encontro. Entre você e Deus. Entre a dor e a resposta. Entre o clamor e o consolo. Não importa onde você está agora. Deus viu você. Deus ouviu você. E Ele está agindo, mesmo que ainda em silêncio. Não desista. Só continue. Talvez você chore hoje, mas Ele está com você no choro. Talvez ainda haja dor, mas Ele não vai te deixar sozinho dentro dela. Essa oração já começou a mover o céu ao seu favor. Não precisa ser forte o tempo todo. Deus não espera a perfeição. Ele espera a entrega. E hoje você se entregou. E isso é tudo o que Ele queria. Deixa Ele cuidar do resto. Volte aqui amanhã. Volte para orar, para ouvir, para descansar na presença. Amanhã teremos uma nova oração. E estarei aqui esperando por você. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.